Olá, bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. Por isso, todos os dias, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã, nós fazemos uma devocional de um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, uma devocional de um capítulo por dia. E vamos acompanhando a história e aplicando os princípios da palavra na nossa vida. E aí, esse espaço tem te abençoado, você tem sido edificado, você tem aprendido aqui conosco. Deixe o seu comentário, nos ajude compartilhando também os nossos vídeos. E continuamos hoje com a história de Jacó, voltando para a terra do seu irmão, como Deus havia prometido, aquela terra para o seu pai, para o seu avô, Abraão, Isaque. Estamos no capítulo 33 e o tema de hoje é perdão e restituição. Isso mesmo, perdão e restituição. Vamos ler então um versículo aqui de Gênesis 33. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis 33, versículo 4. Aleluia, já está aberto aqui na minha Bíblia. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Uau, isso aconteceu aqui com Jacó, o seu irmão, né? Lembrando aí que há muitos anos atrás, 20 anos, Jacó tinha deixado aquela terra e tinha enganado seu irmão. Mas agora ele voltando para lá, ele avista Esaú. E Jacó organiza ali as suas mulheres e filhos em ordem de prioridade para ele, né? Deixando Raquel e os seus filhos, ou melhor, José, por último, ao seu lado. Ele se adianta, o próprio Jacó se adianta ali, curva 7 vezes diante do seu irmão. Então Esaú corre e o abraça e o beija, e os dois choram juntos. Assim eles estabelecem novamente a paz. Esaú até pergunta qual que é o propósito, né, de tantos presentes que Jacó tinha mandado. A gente viu ontem, né, na nossa meditação de Gênesis 32, que Jacó foi enviando presentes para aplacar a ira do seu irmão. E Jacó responde, né, que era para encontrar favor diante de Esaú. E Esaú diz, não preciso desses presentes, toma de volta. Mas Jacó insiste e Esaú aceita, mostrando assim que, de fato, Esaú tinha perdoado o seu irmão. A atitude aqui de Esaú nos faz lembrar do papel do pai na história do filho pródigo. Estão lembrados aí da história que Jesus contou dessa parábola? Talvez até Jesus se lembrou aqui, né, desta cena de Gênesis que ele conhecia muito bem, para poder, né, criar essa história, para falar da atitude daquele pai. Jesus diz que o pai correu ao encontro do filho que tinha deixado a casa e estava perdido. E quando o avistou, o abraçou e o beijou. O filho se humilhou assim como Jacó diante de Esaú, né, se colocando como servo de seu pai. Há muitas semelhanças. A reconciliação entre Jacó e Esaú é resultado da reconciliação de Jacó com Deus. Este encontro em Peniel, né, marcou a vida de Jacó, que ele diz que ver o seu irmão era como ver, né, a face de Deus. Ele obteve graça aos olhos do seu irmão, porque assim Deus lhe concedeu. Não é verdade? Quando Deus tem uma promessa para nós, ela inclui a reconciliação com as pessoas que estão à nossa volta. O perdão de Deus não apenas nos alcança, mas também alcança os nossos relacionamentos, fazendo com que liberemos aqueles que nos ofenderam e que peçamos perdão e restituamos aquilo que tiramos dessas pessoas. Sabe, o que não é seu, um livro, um dinheiro que tomou emprestado, um aparelho, precisa ser devolvido em bom estado. E se puder até acrescentar algo mais, afinal você usou aquilo durante um tempo
e o que você pegou desvalorizou. O dinheiro, talvez o livro, né, se desgastou, principalmente o dinheiro e algumas coisas que são mais caras. Jacó, aqui na história, ao invés de ir para Seir, a convite de Esaú, foi para Siquém, talvez ainda, né, por receio de estarem ali juntos e mesmo reconciliados, né, poderia haver algum atrito. Tanto é que as suas diferenças trouxeram problemas futuros, inclusive problemas entre os pastores dos dois. Talvez Jacó conhecia bem a história do seu avô e sobrinho Ló. E nessa história a gente sabe que os pastores dos dois também se desentenderam, né? Tinham muito gado, tinham muitos animais, e talvez ele quis evitar que o mesmo acontecesse entre os seus pastores e os pastores de Esaú. Sabe, o que a gente vê nessa história é realmente uma reconciliação, um pedido de perdão. E perdoar não significa confiar. Nós podemos perdoar e não precisamos conviver ou nos aliançar com tal pessoa. Perdão precisa ser concedido a todos, até para os nossos inimigos, conforme Jesus nos ensinou. Mas confiança, ela é ganha com o tempo, em cima de critérios, de respeito e aprovação. Sabe, que hoje você entenda a partir dessa história que o Senhor deseja levar perdão àqueles que você ofendeu. E usando a sua vida desse modo, você vai estar obedecendo ao Senhor. Você não apenas perdoa, mas restitui. E se precisa ganhar a confiança dessa pessoa, que você mostre o seu valor, que você mostre que você mudou e que a transformação não é apenas aparente. Infelizmente, há pessoas que não dá para conviver mais. Pessoas que às vezes são tão tóxicas, às vezes são tão difíceis, que você prefere resolver uma situação, né? E viver em paz, mas não viver junto a elas. Vamos orar nesta manhã e pedir ao Senhor que nos oriente, segundo essa história, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, e que nosso coração seja um coração perdoador. Pai, dá-me coragem para ser obediente e para procurar aqueles que eu magoei, para restituir aqueles que eu feri. Senhor, que todo conflito na minha vida seja resolvido e não seja uma brecha, um motivo para o inimigo me usar e me desviar. Que o Senhor também me dê graça para ser transformado e não apenas pedir perdão, mas não agir mais como eu agia antes. Assim como Jacó foi transformado, que eu também possa ser transformado para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra que sempre nos fala, que sempre nos desafia a melhorar e a ser como o nosso Jesus. Glória a Deus. Então fica assim, né? Eu oro por você, você ora por mim. Que Jesus te abençoe nesse dia e que você continue sendo um amante da palavra de Deus, porque quem ama a palavra de Deus ama o próprio Deus. Um forte abraço. Jesus te abençoe.